Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Luiz Marcondes com vocês mais uma vez para gravar. Estou gravando esse vídeo, né, que é uma revisãozinha para as atividades da apostila de matemática dessa semana, do dia 6/7/2020 da semana, tá bom? Vamos lá. Bom, para essa atividade, pessoal, vocês têm que ter, né, o conhecimento aqui, ter a habilidade e o conhecimento, saber o que é um plano cartesiano, né? O plano cartesiano é um sistema de retas, né? E aqui no caso eu tenho duas retas, uma horizontal e uma vertical. A horizontal a gente chama ela de abscissa e a vertical a gente chama ela de ordenada, tá? Então, através desses números nelas, né, tanto na abscissa quanto na ordenada, a gente vai colocando uma localização, né, de algum objeto. Por exemplo, aqui nesse caso aqui é um jogo, né, um jogo de futebol feminino, aonde estão dispostas as jogadoras. Então, para vocês, primeiramente, vocês vão ter que colocar a localização de cada uma delas, né? Então, por exemplo, a Ana. Então, é só olhar lá, a Ana está no -4 e -3. Então, a localização dela seria -4 e -3. Tudo bem? É assim que é o sistema de coordenadas. Aí vocês vão fazer atividades aí, né? As atividades propostas é que vocês mudem as posições, né? Por exemplo, dê a localização de cada uma por meio das coordenadas. Isso eu já falei para vocês. Então é só colocando. Lembrando, hein, gente, que ó, a primeira coordenada é dada pela abscissa, tá? É a reta horizontal. E depois pela vertical, que seria a ordenada. Bom, na 2, aí é para mudar de posição, né? Estou falando se mudasse a posição, como que ficaria? Por exemplo, Ana, então ela está no -4, ela tem que avançar 3 posições para frente, né? À direita. Então ela anda lá 1, 2, 3, então ela vai parar lá no -1. Então -1 e -3 passa a ser a coordenada dela, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer nessa atividade aqui. Mesma coisa depois na C, mudando a Marta de lugar, né, a Luísa de lugar, para se aproximar da Marta. Bom, pessoal, na atividade 2.1, no plano cartesiano abaixo, está representado o polígono AVE. Então, ó, dentro desse polígono aqui, tem os pontinhos aos vértices AVE. Então, eu peguei aqui o vértice, por exemplo, o V, para a gente dar uma olhada, tá? Então, se eu pegar as coordenadas do ponto V, seriam 2, né, nas abscissas, e 3 nas ordenadas. Bom, se eu multiplicar, como uma letra A está pedindo para multiplicar por 3 e reescrever as novas coordenadas. Então, multiplicando por 3 vai dar 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, as novas coordenadas para o ponto V serão 6 e 9. Vocês vão fazer a mesma coisa para o A e o E e achar a nova figura geométrica. Aí vocês acabam riscando ela, tá? Ligando os pontos aí para ver que figura que vai dar. E aí você vai explicar o que aconteceu também, tá, gente? Coloca lá se a figura ela foi deformada, aumentou, diminuiu de tamanho, ou se ela rotacionou, o que aconteceu com ela, tá bom? Que tipo de transformação aconteceu com essa figura. E na B é a mesma coisa, só que daí vocês não vão multiplicar por 3, e sim por -1, tá? Como já está lá na apostila, quando você multiplica por -1, você vai mudar apenas o sinal do número, tá? Se ele for positivo, ele passa a ser negativo. Se ele for negativo, ele passa a ser positivo, tá? É só pensar, qualquer número vezes 1 vai dar sempre ele mesmo, o mesmo número, tá? Então lá, 2 vezes -1, -2. 3 vezes -1, -3. Então as novas coordenadas do ponto V na letra B vai ser -2 e -3. Vocês vão fazer a mesma coisa para o ponto A e o ponto E e achar a figura geométrica. Aqui no caso eu já achei, tá, gente? Ó, vocês vão ver depois, aí confere aí se deu a mesma coisa, tá bom? Aí vocês riscam a figura
E comentem lá, explique o que aconteceu com a figura, tá? Se ela foi rotacionada, se ela foi distorcida, aumentada de tamanho, diminuída. Vocês vão explicar o que aconteceu, tá bom? Na atividade 2.2 está lá, construa um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por 2, qual seria a transformação? Explique. Então, gente, ó, aqui para fazer essa atividade, eu tenho que saber primeiro o que seria quadrante, né? Quadrante é a posição do plano cartesiano. Então, o primeiro quadrante, eu até coloquei o desenho aqui do lado, é a direita acima, o segundo quadrante, a esquerda acima, o terceiro quadrante, a esquerda abaixo e o quarto quadrante, a direita abaixo. Então ficaria 1, 4, 2 e 3, tá bom? Seriam os quadrantes. Então o que vocês vão fazer para fazer essa atividade? Primeiro eu tenho que desenhar um polígono aí, tá bom? Polígono pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo. Aqui ele não falou um quadrilátero, né? Então falou um polígono, pode ser qualquer polígono, pode ser um hexágono, que vocês quiserem desenhar, tá bom? De polígonos. Coloque então essa figura geométrica aí e de acordo com os vértices dessa figura, vocês vão dar as localizações, a localização dele, tá? Encontrem as localizações. Então coloca lá, tipo, os pontinhos dos vértices, coloca lá ABC, ABCD, ABCD, EF, eu não sei quantos vértices vão ter sua figura, tá? Mas coloca lá. Aí você vai encontrar quais são as coordenadas desses vértices, tá? Então, ABCD, então coloca lá a coordenada dele. Lembrando que a primeira coordenada, ela se refere a abscissa e a segunda coordenada a ordenada, tá bom? A segunda coordenada a ordenada, a reta ordenada, seria horizontal e vertical, tá bom? Depois vocês vão multiplicar por menos 2 esses vértices, tá bom? Aí automaticamente vocês encontrarão outras coordenadas, como na atividade anterior. E aí vai formar a figura em outro lado aí. Aí vocês vão explicar que tipo de transformação que ocorreu. Tudo bem? Então, nessa atividade é isso. Para essa atividade, pessoal, que é 2.3, tá lá, observe o quadrado ABCD representado abaixo. Então, é só observar no plano cartesiano lá o quadradinho lá, ó, azulzinho, ABCD. Aí na letra A, escreva as coordenadas dos vértices, multiplique todas elas por 2, renomeie o novo polígono de EFGH e represente-o no plano cartesiano acima. Utilizando como unidade de medida, na letra B, o quadradinho, complete a tabela. Então, ó, dentro da tabela vai ter no polígono ABCD, a medida do lado, o perímetro do polígono e a área do polígono. Mesma coisa vocês vão ter que fazer para o EFGH, tá bom? Então aqui está trabalhando duas habilidades, né? Até mais de duas, três, né? Então primeiro é o plano cartesiano, vocês já sabem. O que vocês vão ter que fazer aqui na letra A? Multiplicar por 2. A primeira encontra as coordenadas desse quadradinho. ABCD. ABCD. Então, ó, o A. Então, por exemplo, a coordenada do A é 1 e 1. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2 e 2. Tá? Então, vai mudar o local do quadrado aí. O pontinho onde vocês vão colocar para formar um novo quadrado, que vai ser o quadrado EFGH. Tá bom? Mesma coisa vocês vão fazer para os outros pontos. Para o B, para o C e para o D. Bom, achou lá a nova figura. O que vocês vão fazer? Automaticamente fazer as medidas dos lados para encontrar a resposta da letra B, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou fazer do ABCD aqui, ó. Então, a medida do lado. O que é a medida do lado? Você vai pegar o quadrado, ele tem 4 medidas, as 4 medidas são iguais. Então, aqui eu tenho o valor de AB vale 1, uma unidade. Então, a medida do lado é 1.
O perímetro do polígono. Perímetro, lembrando, gente, a gente já viu essa matéria aqui, tá? É a soma de todos os lados da figura geométrica. Então aqui basta vocês somarem os 4 lados do quadrado. E a área do polígono? A área do polígono vai ser a base vezes a altura, tá? Então no caso aqui, ó, vai valer 1 e 1. Então vai valer 1 vezes 1, vai dar o valor para vocês aí da área do polígono. Tudo bem? Mesma coisa vocês vão fazer depois para o EFGH. É só isso aqui. Bom, pessoal, 2.4 tá lá no plano cartesiano abaixo, está representado o polígono AVE. Então, de novo, o AVE lá, o triângulo. Bom, na letra A, tá? Multiplique a abscissa dos vértices por menos 1. Escreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Então, gente, ela é muito parecida com uma que a gente já fez lá atrás, outra atividade, tá? Só que aqui a gente tem que prestar atenção, que ele está pedindo para poder multiplicar apenas a abscissa do vértice, tá bom? Então, por exemplo, lá, vou pegar o ponto V de novo, ó, igual eu fiz na anterior, né? Então, é 2 e 3 as coordenadas, não é? Quem que é a abscissa? A abscissa é justamente o 2, gente. O 3, ela representa a ordenada. Então, eu vou fazer lá 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Então, as novas coordenadas serão menos 2 e 3, tá bom? Na letra B, ele está pedindo o contrário, né? Então, ó, multiplique a ordenada dos vértices. Então, não vou multiplicar as duas coordenadas, não. Apenas a ordenada. Então, ó lá, ficou igual, eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, V igual, né, 2 e 3 também. Então, vai ficar 3 vezes menos 1. Por que 3 vezes menos 1? Porque agora não é a abscissa, e sim a ordenada. A ordenada vale 3. Então, vou fazer 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. Então, a nova coordenada vai ser 2 e menos 3. A mesma coisa vocês vão fazer para os pontos A e E para poder encontrar essa figura geométrica nova aí, tá bom? E explicar o que aconteceu com ela, gente. É uma das transformações também. É o que a gente está vendo aí, tá bom? Esse conteúdo. Na 2.5, no plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono, depois adicione 6 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades nas ordenadas dos vértices. Então, localize os pontos no plano cartesiano e represente o polígono na nova posição. Então, gente, ó, é a mesma coisa, o polígono AVE, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu acho as suas coordenadas. Então, por exemplo, lá, eu peguei lá o ponto A. O ponto A está no menos 3 para as abscissas e 1 para ordenada. Então, as coordenadas é menos 3 e 1, certo? Então, o que ele está pedindo no problema? Para somar, né? Então, eu vou somar 6 unidades na abscissa e 4 para as ordenadas. Então, ficaria lá o menos 3, que é da abscissa, eu vou ter que somar mais 6. Então, menos 3 mais 6 é igual a 3. Mas é fácil, pega o número positivo, né? Lembra, ó, tem sinais diferentes, menos e mais, vai dar uma subtração. Então, aí nessa subtração, 6 menos 3 dá 3. Aí leva o sinal positivo, né? No caso é mais 3, por quê? Porque o 6 é maior. É só pensar, gente. Eu devo 3, pago 6, então eu fico com 3 de crédito, tudo bem? E da ordenada, o ponto é 1. Então tem que somar 4, que está pedindo no probleminha, né? Então 1 mais 4 é 5. Então as novas coordenadas para o ponto A vai ser 3 e 5. Então você vai lá na coordenada 3, ó, ele vai mudar de lado, tá, gente? Ele vai para o primeiro quadrante, ó, 3 e o 5, onde os pontos se encontram, você vai lá e coloca o pontinho. Então, aí marca letra A. Depois você vai fazer a mesma coisa com os pontos E e V, tá? Ao final, depois, né, de feito o polígono, riscado ele, você vai comparar os polígonos e falar o que você observou, tá? Que tipo de mudança que ele teve. Tudo bem? É só esse no 2.5.
Bom, pessoal, nessa atividade 2.6, no desenho a seguir, obtenha as coordenadas dos vértices, multiplique as abscissas por -1 e represente-as na malha, una todos os pontos e pinte seu desenho. Bom, então vocês vão criar um novo desenho aí, né? Mas aí vocês têm que seguir passo a passo, né? Falar assim, é só desenhar. Não. Primeiro tem que achar as coordenadas do ponto A, B, C, D, E, F, G, né? Todas elas. Por exemplo, o ponto A, ó, é só olhar nas retas. Então, eu olho primeiro na horizontal, né? Que é a minha reta abscissa. Então, o ponto A vai estar em cima do zero, certo? Então, zero. E aí, olho na vertical, olho na reta horizontal. Desculpa, horizontal não, olho na reta vertical. Aí, olho na reta vertical vai ser o ponto 4. Então, as coordenadas para o ponto A vai ser 0,4. Tudo bem? Aí, o que vocês vão fazer? Aí, tá pedindo para multiplicar a abscissa por -1. No caso, aí é o zero, né? Que é a abscissa. Então, vai ser 0 vezes -1. Todo número vezes zero é zero, tá bom? Então, ele não vai mudar, o ponto A não vai mudar de lugar. Ele vai permanecer aí. Porque a ordenada eu não vou mudar ela, tá, gente? A ordenada continua 4. Mesma coisa, ó, a letra B. A letra B vai ser 1, né? E 2. São as coordenadas do B. Então, a hora que eu for multiplicar por -1, quem eu vou multiplicar por -1? Eu vou multiplicar o meu eixo horizontal, tá bom? Que a gente chama de abscissa. Então vai ficar 1 vezes -1, vai dar -1. Então vai mudar o lugar da reta lá. Então vai ser -1. E aí a ordenada continua sendo a mesma, é 2. Então daí você vai lá e faz um pontinho entre -1 e 2. Tá bom? Então, ou seja, mudou de lado. Então você vai fazer isso para todos os pontos, tá, gente? Até depois criar o desenho aí, vai ver que desenho vai aparecer. Então vai fazer para o A, B, C, D, E, F e G, tá bom? É uma repetição das outras atividades que vocês fizeram. Só fique esperto que aqui eu tenho que multiplicar apenas a abscissa. Vamos lá, 2.7. A figura a seguir foi construída utilizando simetria. Na mesma malha, crie uma figura usando simetrias. Então, gente, ó, só lembrando, né, eu até coloquei aqui embaixo a definição, né? O que seria simetria? É quando duas partes de um elemento dividido no meio são iguais, tá? Então, um exemplo de elementos simétricos são as figuras geométricas. Então, por exemplo, se eu cortar essa figura no meio que está aí, ó, ela é simétrica, porque um lado é igual ao outro, tá? Então, os lados, mesmo sendo opostos, eles serão uns iguais aos outros. Então, se eu cortar ela tanto de cima para baixo ou de baixo para cima, ela vai ter lados iguais. A gente fala que essa é uma figura simétrica, tá? Então, ó, o que ele está pedindo para vocês, né? É criar uma figura usando simetrias, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida nessa questão, né? Nossa, qual será que figura que é simétrica? Dá uma pesquisadinha, tá, gente? Procura, pega a internet lá, entra lá no Google, escreve lá figuras simétricas, né? Figuras geométricas simétricas. Vai aparecer um monte para vocês estarem desenhando. Daí vocês desenham e coloquem as coordenadas dela, tudo bem? Bom, pessoal, nessa atividade aqui, ó, 2.8, o polígono verde sofreu transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique sua classificação. Letra A, do polígono verde para o rosa, do polígono verde para o azul, do polígono verde para o laranja. Pessoal, ó, esse conteúdo, né, sobre essas transformações, né, que está acontecendo no plano cartesiano, eu estou colocando um vídeo no próximo slide, tá, para vocês, para ficar melhor resumido para vocês essas definições aí quanto às transformações, tá? Que a gente vai ter algumas delas, pode ser distorção, pode ser rotação, pode ser translação, tá bom? Então vocês vão ver lá, assistem o vidinho a seguir, depois vocês conseguem classificar aí cada uma, o
que aconteceu com as figuras aqui, tá bom? Até as anteriores também, tudo bem? O que eu quero introduzir para você neste vídeo é a ideia de transformação. Você deve usar bastante esta palavra na sua linguagem do dia a dia, mas nós temos agora que trabalhar com o significado de transformação no contexto matemático. Transformar em contexto matemático é parecido com a ideia de transformar no contexto da linguagem do dia a dia, em que você tem algo e transforma em outra coisa. Em matemática, transformar quer dizer tomar algo matemático, efetuar algo matemático e obter um novo elemento matemático. Nós podemos, por exemplo, tomar um conjunto de coordenadas ou de pontos e, fazendo uma transformação, obter novos conjuntos de pontos, novos conjuntos de coordenadas. Por exemplo, aqui você tem um quadrilátero e ele está desenhado num sistema de eixos cartesianos. Ele é um conjunto de pontos, não só os 4 pontos que representam seus vértices, mas todos os infinitos pontos que representam seus lados e também a região compreendida por eles. Para esses infinitos pontos, nós podemos aplicar transformações matemáticas. E a primeira transformação que eu quero mostrar para você é a translação. E a translação significa movimentar os pontos a mesma quantidade na mesma direção. Usando a plataforma da Khan Academy, eu posso fazer a translação com este quadrilátero. Basta clicar em um ponto e nós podemos movê-lo, gerando, portanto, uma translação. Nesta primeira situação, eu estou deslocando para a direita todos os pontos em 2 unidades. Veja, não é só este ponto, não é só um vértice, são todos os infinitos pontos do polígono deslocando-se 2 unidades à direita na direção do eixo das abscissas. Este ponto foi deslocado em 2 unidades. Este outro ponto foi deslocado à direita também em 2 unidades. Todos os pontos foram deslocados na mesma direção, na mesma quantidade de unidades. E isso é o que é uma translação. Nesta outra situação, eu desloquei todos os pontos uma unidade à direita e uma unidade para cima. Então, novamente, desloquei todos os pontos a mesma quantidade de unidades na mesma direção. Isso é a translação. Mas você tem que saber que a translação não é a única transformação no âmbito matemático. Existem vários tipos de transformações. Por exemplo, eu posso fazer uma rotação. Eu tenho aqui um exemplo de um quadrilátero BCDE e eu vou rotacioná-lo em torno de um certo ponto, que é este que você vê aqui em laranja. Por exemplo, eu poderia rotacioná-lo em torno do ponto D. E eu posso rotacionar aqui de várias formas. Deixa eu voltar aqui. Eu posso rotacionar, por exemplo, 90 graus. Assim, parece bem próximo de uma rotação de 90 graus. Cada ponto do desenho original, da figura original, foi em relação ao ponto onde eu marquei o centro da rotação, foi rotacionado em aproximadamente 90 graus. Então, este ponto agora é mapeado, é transformado para este ponto aqui. Este outro ponto é mapeado para este outro ponto aqui. Estamos rotacionando todos os infinitos pontos, mas olhando para os vértices, porque é um pouco mais fácil. O ponto D, observe que permanece onde está, ele não saiu, entre aspas, do seu lugar, porque ele é justamente o centro da rotação. Alguns nomes são importantes. O conjunto de pontos obtidos após a transformação, neste exemplo a rotação, é chamado de imagem da transformação. Eu tinha aqui o quadrilátero BCDE, apliquei uma rotação de 90 graus em torno do ponto D e obtive um novo polígono, um novo quadrilátero, que é a imagem do primeiro. Eu não preciso necessariamente rotacionar a figura em torno de um dos seus pontos, um dos seus vértices, por exemplo. Eu posso rotacionar em torno de um ponto externo ou de um ponto interno ou qualquer outro ponto do plano em relação a ele. Eu posso aqui, por exemplo, rotacionar em relação à origem. Posso fazer algo como isto. Vamos a uma outra transformação, e o nome dessa outra transformação é reflexão. Você conhece bem a palavra reflexão da sua linguagem do dia a dia. Você pode associá-la à ideia de um espelho ou da reflexão em uma superfície de água, mas vamos agora analisá-la no contexto matemático. Aqui nós vamos fazer a reflexão em relação a uma reta chamada eixo de simetria.
Vamos fazer a reflexão deste pentágono não regular que temos aqui. Em relação a este eixo de simetria, deixe-me ajustar aqui da maneira que eu quero. Poderia ser qualquer reta para o eixo de simetria, mas eu vou colocar esta desta forma. Mas o que significa refletir algo em relação ao eixo de simetria? Eu posso imaginar, então, o eixo de simetria como um espelho e vamos fazer, então, a reflexão. Veja o que temos aqui. Observe esse ponto T, ele estava a uma certa distância da linha e a sua imagem está à mesma distância desta reta, que é o eixo de simetria. Para o ponto Y, a mesma ideia. E para este ponto aqui também a mesma ideia. Ele fica refletido para o outro lado do plano definido pela reta. Estes tipos de transformação, que foram a reflexão, a translação e a rotação, são chamadas transformações rígidas, porque elas não deformam a figura, nem tampouco alteram o seu tamanho. Em todas estas transformações, a figura obtida, a imagem obtida, tem as mesmas dimensões da imagem original, com exatamente o mesmo formato, ou seja, são congruentes. Veja nesse exemplo, a distância entre os pontos T e R na figura original é mantida entre os pontos que são suas imagens na nova figura. Esta é uma transformação rígida. A mesma coisa para os ângulos. Você pode observar que os ângulos permanecem com as mesmas medidas. A mesma coisa nós podemos constatar aqui na translação. Nesta transformação, nós temos uma situação de transformação rígida, mantemos a mesma forma e as mesmas dimensões do quadrilátero original na sua imagem. O que seriam, então, exemplos de transformações que não são rígidas? Você pode imaginar simplesmente ao ampliar ou reduzir uma figura, mesmo um zoom que você pode dar numa imagem. Nestes casos, os ângulos são preservados, mas não os comprimentos dos lados ou dos segmentos envolvidos. Outra transformação que não é rígida é a deformação. Você pode puxar um ponto da figura e manter os outros no mesmo lugar. Você está deformando, mudando o formato da figura. É uma transformação não rígida. Você que gosta muitas vezes de jogar um videogame ou de programar computadores, muito do que você vê na parte gráfica de tudo isso são transformações matemáticas para você ter efeitos na tela que encantam. Esses efeitos são feitos algumas vezes em 2 dimensões ou em 3 dimensões, isso não importa, são transformações matemáticas. Este tipo de transformação é mais estudada a fundo na álgebra linear, um campo um pouquinho mais avançado da matemática. Alguns computadores, inclusive, têm processadores gráficos muito bons. E o que são esses processadores gráficos? São pequenas peças de hardware muito boas para que se façam transformações matemáticas. Este é um campo muito interessante. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, essa última atividade da situação de aprendizagem, né, da 3, a 2.9, fala lá, as costureiras normalmente desenham papel, o molde da roupa em tamanho real, para depois sobrepor ao tecido e cortar. O interessante é que desenham apenas um dos lados do corpo, dobram o tecido e cortam seguindo o modelo de papel. O plano cartesiano abaixo está representado, no caso aqui o nosso não está abaixo, está do lado, tá, gente? A premessa de vocês na apostila vai estar abaixo. Representando o desenho que uma costureira fez da frente de um colete, imaginando que ela irá dobrar o tecido exatamente no eixo das ordenadas. Desenhe a frente do colete por inteiro. Então, o que vocês vão fazer? Imaginando que ela irá dobrar o tecido exatamente no eixo das ordenadas. Tá? Desenhe a frente do colete por inteiro, representando exatamente o que a costureira obterá após dobrar o tecido. Letra A. Anote as coordenadas de cada ponto inicial e as coordenadas finais. Compare-as e explique qual operação realizar a fim de obter essas novas coordenadas. Se a costureira resolvesse dobrar o tecido exatamente sobre o eixo das abscissas, ao invés do eixo das ordenadas, quais novas coordenadas ela obteria?
Qual operação pode ser realizada para se obter essas novas coordenadas? Nesse caso, ela obteria a frente completa do colete? Quais tipos de transformações do desenho do colete no plano cartesiano foram compostos nesta atividade? Então, gente, essa daqui é só para poder finalizar, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos pensar, vocês vão ter que espelhar a imagem, né? Então, primeiro, vocês vão espelhar ela aonde? Primeiro no eixo das ordenadas, depois no eixo das abscissas, tá? Então, vocês vão fazer essa figura espelhada de duas formas aí. Aí vocês vão fazer o quê? Colocar as novas coordenadas desses coletes aí, tá bom? É só isso que é para fazer, gente. Bom, espero que vocês tenham aproveitado, né? Tenham entendido, tenha ajudado vocês nessas atividades e até a próxima, tá bom? Sim, é o fim.